e dar as boas-vindas a todos os presentes nesta terceira edição do TCE Debate, um canal de diálogo, interação e colaboração de saberes, com a participação de renomados profissionais locais e nacionais, que tem por objetivo oferecer aos servidores jurisdicionados e ao cidadão cearense uma oportunidade de debater temas relevantes para a administração pública. Em nome, portanto, do TCE Ceará, registro os agradecimentos pelas honrosas presenças de Suas Excelências, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, nosso palestrante convidado, que gentilmente aceitou o convite para compartilhar seus conhecimentos nesta tarde, o vice-presidente e presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, desembargador Francisco de Assis Figueira Mendes, e do ministro do STJ, Raul Araújo Filho, que também aceitaram o convite e que vão tornar este debate ainda mais rico, eles que estarão atuando como debatedores. Agradecimentos ao Procurador-Geral do município de Fortaleza, José Leite Jucá Filho, que neste ato representa Sua Excelência o senhor prefeito Roberto Cláudio, aos conselheiros desta Corte de Contas e também do Tribunal de Contas dos municípios do Ceará, Corte de Contas do TCE e o Tribunal de Contas do TCE, deputados estaduais, vereadores, desembargadores, membros do Ministério Público, defensores públicos, procuradores, advogados, representantes de instituições de ensino superior, representantes de instituições financeiras, representantes de instituições militares, alunos dos cursos de graduação e pós-graduação, profissionais da imprensa e, claro, de todos que, com suas presenças, dão um significado ainda maior a este evento. Neste momento, para proceder à mensagem de boas-vindas, convido a usar a palavra o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Ceará, conselheiro Valdomiro Távora. Boa tarde a todos que aqui se encontram, agradecer a presença de todos, em especial ao ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Raul, que também se dispôs a estar aqui conosco nesse debate, o desembargador Mendes, e desejar a todos boas-vindas a esta casa, dizer que esse terceiro debate é a nossa terceira edição esse ano, onde nós, em dia 5 de outubro, nós estaremos completando 80 anos desta corte. E durante esse ano, várias ações estão sendo desenvolvidas nesse intuito. E o terceiro debate foi proposto pelo conselheiro Gilberto, vice-presidente, e está fazendo um grande sucesso, agora com a presença de ministros ilustres nesta casa, e várias ações ainda, até outubro, nós estaremos desenvolvendo nesta casa. E o objetivo nosso, dessa Corte de Contas, é justamente trazer a sociedade para dentro do tribunal, mostrar o nosso papel, mostrar o que é o tribunal e desmistificar, tirar que o tribunal é um órgão fechado. Pelo contrário, em comemorações de 80 anos, nós estamos transparecendo e queremos levar à sociedade outra visão. Agora, no final do mês de 28, teremos o Roberto da Mata, uma parceria também com o Jornal O Povo, onde nós estaremos desenvolvendo vários fascículos, cursos para a sociedade. Ou seja, nós queremos levar o tribunal à sociedade, mostrar o que é o tribunal. Então, dentro desses 80 anos, um dos eventos é esse terceiro debate, que é a terceira edição já esse ano, e tenho certeza que será muito proveitoso para todos nós, com a palestra do ministro Luiz Roberto Barroso, com a parceria também, participando do ministro Raul e o desembargador Mendes. Então, aqui, mais uma vez, agradeço a presença de todos e sejam sempre bem-vindos à nossa casa. Antes
os nossos convidados deste palco, permitam-me repassar a metodologia a ser adotada nesta tarde ao longo deste trabalho. Após a palestra, que terá 50 minutos de duração, será destinado um tempo de 15 minutos para cada debatedor, a fim de que eles possam apresentar suas colocações e, claro, formular suas perguntas ao palestrante. Em seguida, terá início o debate, no qual o mediador apresentará as perguntas da plateia, que deverão ser formuladas por escrito e entregues às recepcionistas para o devido encaminhamento ao palco. Ressalto ainda que aqueles que porventura desejarem os formulários de perguntas, basta apenas solicitar à recepcionista, que ela então se deslocará para esta entrega. Ressalto ainda que a partir do próximo dia 19, os certificados de participação poderão ser retirados pelo Sistema de Gestão Educacional, na página eletrônica do Instituto Plácido Castelo. Feitas estas colocações, e agora já marcando a terceira edição do TCE Debate, assistiremos em instantes à palestra intitulada Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais. Tema que se constitui um critério unificado de todos os direitos inerentes aos homens, sejam a liberdade e valores do espírito, sejam as condições materiais de subsistência. Para tanto, convido ao palco, como mediador do debate, o idealizador deste projeto e vice-presidente do TCE Ceará, conselheiro Edilberto Pontes. Ele é bacharel em Direito e em Economia, doutor em Economia pela Universidade de Brasília e autor da obra Curso de Finanças, uma abordagem contemporânea. Convido neste momento o insigne palestrante desta tarde, excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso. Convidado é bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Yale Law School, doutor em Direito Público e livre docente pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, autor de livros e artigos jurídicos. Foi professor visitante nas universidades de Wrocław, na Polônia, Poitiers, na França, e pesquisador visitante da Faculdade de Direito de Harvard. Está como ministro do STF desde junho de 2013. Para exercer a função de debatedor, convido ao palco o excelentíssimo senhor vice-presidente e presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, desembargador Francisco de Assis Filgueira Mendes. Nosso convidado é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Ceará. Tem título de especialização em Advocacia Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e em Direito Público e Processo Civil pela Universidade Federal do Ceará. É mestre em Direito Público pela UFC e autor de diversos artigos e periódicos publicados em revistas nacionais. É professor da Universidade Federal do Ceará. Também para atuar como debatedor, convido ao palco o excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Raul Araújo Filho. Nosso convidado é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará e em Economia pela Universidade de Fortaleza. Tem especialização em Ordem Jurídica Constitucional pela UFC e é mestre em Direito Público pela referida instituição de ensino superior. Foi professor universitário, promotor de justiça, procurador-geral do Estado do Ceará e desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará. Está como ministro do STJ desde 2010. Senhoras e senhores, para sua acolhida a todos os convidados e também deixar aqui a sua mensagem a todos que nos honram na plateia, com a palavra o mediador do debate, idealizador deste projeto e vice-presidente do TCE Ceará, conselheiro Edilberto Pontes.
senhores, boa tarde. Satisfação enorme tê-los aqui. Acho que hoje é um dia de festa para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Grande satisfação, o ministro Roberto Barroso aqui, também o ministro Raul Araújo, o governador Mendes. Um dia de alegria. O Tribunal de Contas, estava comentando com o ministro Barroso, que o Tribunal de Contas está completando 80 anos, um país de instituições frágeis, e é muito bom completar 80 anos, celebrar o passado, ver o presente, planejar o futuro. Esse é um tribunal que procura fazer isso, sabe onde quer chegar, tem caminhado nessa direção de viver bem o futuro, mas preservar o seu passado e planejar o futuro. Então, é uma grande satisfação o ministro Luiz Roberto Barroso, que é todos sabemos, um grande constitucionalista, um grande autor. E na hora do almoço, se perguntava para ele: puxa, ministro, como é que o senhor passou desse grande advogado para agora a de juiz? Ele disse: olha, procuro fazer tudo intensamente. Procurei ser um grande advogado e agora procuro ser um grande juiz. Então, acho que ele é daquela categoria de homens, que falava Ortega y Gasset, que é o homem que procura ser nobre. Nobre não no sentido de hereditariedade, mas nobre daquele homem que procura se diferenciar dos outros, buscando o topo de si mesmo, procurando se superar, um esforço para atingir o máximo. Eu acho que é isso, por isso que ele consegue essa obra tão grande, tão prolífica, uma atividade tão intensa, tão admirável por todos. Então é um dia de alegria e de felicidade para a Corte de Contas tê-lo aqui. O ministro Raul Araújo também, o cearense brilha no STJ, orgulho a todos nós, prazer tê-lo aqui. E Desembargador Mendes, também um dos grandes nomes do Poder Judiciário cearense, que bom tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. É um dia de felicidade e de alegria para todos nós. Passo a palavra para o ministro Luiz Roberto Barroso, professor. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, doutor Valdomiro Fábio, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Francisco de Assis Filgueira Mendes, excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, querido amigo Raul Araújo Filho, senhor conselheiro, doutor Gilberto Pontes Lima, os caros amigos na plateia, aqui à vista o desembargador Fernando Chimenez e o ex-procurador-geral do município, o caro amigo professor Martoni Montalverno. Eu tenho muito prazer de estar aqui e de compartilhar com todos algumas ideias e algumas reflexões sobre o tema dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. O eminente conselheiro Gilberto Pontes Lima dizia, eu não disse um grande advogado, disse o melhor advogado que pude, e agora procuro ser o melhor juiz que posso ser. O que tem sido um esforço, porque eu verdadeiramente tenho alma de advogado. Não é uma mudança fácil passar da advocacia para a magistratura. E quando alguém me pergunta o que é ter alma de advogado, eu gosto de narrar o seguinte episódio. Quando eu me mudei para Brasília, meus filhos são adolescentes ainda e queriam dar um passeio pelo Lago do Paranoá. A minha mulher pulou fora do programa, mas preparou um isopor, uma caixa de isopor com Coca-Cola, água, umas 2 cervejas. E então fomos ao passeio e a uma certa altura na lancha eu apoiei a minha perna em cima do isopor, que devia ser de péssima qualidade, porque o isopor ruim virou cacos de isopor. Quando eu voltei para casa, eu virei para minha mulher e falei: pisaram no isopor. Veja como ele ficou. Mas as mulheres têm alma de Ministério Público. E ela imediatamente perguntou: quem pisou? Ao que eu respondi: eu estou aqui para defender o isopor e não para acusar ninguém. Penso que isso é que é conservar, em alguma medida, a alma de advogado. Eu gostaria de dividir esta nossa conversa em 2 grandes partes. A primeira
pouco a delimitação conceitual da ideia de dignidade da pessoa humana, ou de dignidade humana, como eu mesmo prefiro, e uma segunda parte um pouco mais prática e concreta sobre a questão dos direitos fundamentais e como ela tem sido discutida no Brasil, e particularmente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A dignidade da pessoa humana, ou a dignidade humana, como sabem, ela se tornou um consenso ético relevante, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. O mundo sai da Segunda Guerra Mundial em busca de valores, em busca da centralidade da pessoa humana, em busca do restabelecimento dos direitos fundamentais em um mundo que fora profundamente ferido. De modo que boa parte dos documentos internacionais, tratados e convenções celebrados posteriormente ao fim da guerra, portanto, a partir de meados da década de 40 do século passado, e as grandes constituições do mundo, as principais constituições modernas, a começar pela da Alemanha, passaram a consagrar a dignidade da pessoa humana como um dos seus valores centrais. De modo que este é o consenso. A dignidade da pessoa humana se transformou numa grande fonte de irradiação de valores filosóficos, morais e de direitos do mundo contemporâneo. Só que a aplicação da ideia de direitos humanos passou desde logo a enfrentar um conjunto de problemas. O primeiro deles decorre da vagueza da ideia de dignidade humana, de modo que não se tornou incomum acontecer que nas grandes questões controvertidas do mundo contemporâneo, os dois lados estivessem invocando a ideia de dignidade da pessoa humana. Portanto, quando se discute criminalização ou descriminalização do aborto, por exemplo, os dois lados invocam a dignidade da pessoa humana. Quando se discute, por exemplo, a legitimidade ou não da eutanásia, da ortotanásia ou do suicídio assistido, geralmente os dois lados invocam a dignidade da pessoa humana. O que aconteceu, portanto, em certa medida, é que a dignidade da pessoa humana se transformou numa espécie de espelho, em que cada um projeta a sua própria imagem e, portanto, termina interpretando como sendo dignidade humana aquilo que corresponde aos seus próprios valores. É necessário que eu diga aos senhores que uma ideia, um princípio ou um direito que possa ser invocado simultaneamente pelos dois lados do conflito, que tem teses contrapostas, acaba sendo um princípio que não serve para nada. Portanto, eu mesmo me dediquei há algum tempo a produzir um livro num esforço de tentar dar algum sentido objetivo a essa ideia de dignidade da pessoa humana. Portanto, o primeiro problema a enfrentar é o da vagueza. O segundo problema a enfrentar é que, como é uma ideia muito atraente, o risco de banalização é muito iminente e, frequentemente, as pessoas invocam a dignidade da pessoa humana em situações que absolutamente não têm nenhuma relação com esse núcleo essencial de direitos e valores materializados nessa ideia. E assim, para citar dois exemplos, um do Tribunal dos Outros e outro do meu próprio, houve um caso no Rio de Janeiro em que havia um conflito de vizinhança, um sujeito violando as normas do condomínio, fez uma varanda, abriu uma varanda no prédio, sem autorização do condomínio, sem respeitar o projeto, e, evidentemente, houve uma ação na justiça e o juiz deu ganho de causa à pessoa que construíra a varanda, porque essa pessoa tinha dificuldade de locomoção, portanto, a varanda que ele fez, quebrando completamente o conjunto da fachada, era a forma que ele tinha de pegar sol. E o juiz disse que pegar um sol faz parte da dignidade da pessoa humana e, portanto, resolveu o conflito de vizinhança com base nesse princípio. Talvez não fosse a melhor aplicação, embora não tão estranha quanto a que o Supremo utilizou ao decidir que era válida a proscrição da briga de galo,
considerando que briga de galo era uma prática inaceitável, e a tese foi porque ela violaria a dignidade da pessoa humana. Claro que cada um pode construir o sentido das palavras como quiser, mas normalmente eu não imaginaria que uma briga de galo em si viole a dignidade da pessoa humana. Portanto, embora exista a dignidade dos animais, mas esse é um outro conceito e uma outra discussão. De modo que, diante desse uso um pouco indiscriminado do sentido de dignidade humana, é que parte da doutrina passou a dedicar alguma quantidade de esforço a dar um sentido mais objetivo à ideia de dignidade. Mas uma coisa que nós precisamos ter em conta, na interpretação jurídica em geral, quem vive os tempos que nós vivemos, é que a sociedade se tornou extremamente complexa, a vida se tornou extremamente plural e diversificada, de modo que é muito difícil a construção de um conceito unitário para quase qualquer área relevante do conhecimento ou da prática humana, simplesmente porque as pessoas veem a vida de maneira diferente. Há um lindo verso de um poeta espanhol chamado Ramón de Campo Amor, em que ele diz: "En este mundo traidor no há verdade ni mentira, todo tiene el color del cristal com que se mira." As coisas na vida têm a cor da lente pela qual as pessoas estão olhando. As pessoas olham por lentes diferentes, os diferentes acontecimentos. Portanto, nós, infelizmente, temos que abrir mão daquela pretensão antiga de objetividade plena do direito ou de uma única resposta correta para todo e qualquer caso difícil, porque existem problemas que não comportam solução fácil, mesmo com a dignidade da pessoa humana funcionando como bússola. Dou 3 exemplos reais. Uma mulher pretendeu engravidar do sêmen do seu marido, que já havia falecido, mas que havia deixado o sêmen no banco de esperma. Perguntas: é legítima ou não a pretensão desta mulher de engravidar do seu marido morto, sendo certo que ele não deixou nenhum ato expresso neste sentido e que ela ter um filho afetaria completamente a ordem de vocação hereditária já posta? Onde é que está a resposta para esse problema? Ela não está pré-pronta em lugar nenhum, de modo que este juiz teve que construir argumentativamente esta solução. Um caso concreto ocorrido em São Paulo. Uma juíza me disse, numa palestra que fui dar lá, que ela teve o seguinte caso: havia uma fila de transplante de fígado. Uma senhora chega ao primeiro lugar da fila e recebe o fígado. E aí a fila anda e um cavalheiro chega ao primeiro lugar da fila. E aí um novo fígado se torna disponível, e quando o fígado está prestes a ser entregue a este cavalheiro, a mulher que recebera o primeiro fígado tem uma rejeição e ela então pede um novo fígado. O conflito é judicializado e o juiz tem que decidir para quem que vai entregar o fígado disponível, o que de certa forma é brincar de Deus, porque ela estaria, o juiz, a mulher, a juíza estaria decidindo em última análise provavelmente quem ia viver e quem ia morrer. Um terceiro e último exemplo de solução difícil e não pré-pronta, em que a dignidade pode ser uma boa bússola, mas também não traz a resposta pronta. Caso francês: uma senhora engravidou e foi fazer um exame laboratorial porque ela temia ter contraído varíola, que poderia ser extremamente grave para o feto em formação. O laboratório faz o exame e diz que ela não tinha varíola. E ela mantém a gestação, e acontece que o laboratório se equivocou, ela tinha varíola e a criança nasce com grandes problemas físicos e mentais. E aí a criança, não a mãe nem o pai, a criança entra, representada pelos pais, com um pedido de indenização, dizendo que se o laboratório não tivesse errado, ela não teria nascido e não viveria naquele grande sofrimento. De modo que ela entrou no juízo para postular o direito de não ter nascido. Todas essas são questões que remetem a reflexões sobre o sentido da dignidade,
da pessoa humana e a necessidade de dar a esta expressão um mínimo de objetividade. Até porque, e esse é o nosso segundo capítulo, a ideia de dignidade da pessoa humana está na origem de todos os direitos materialmente fundamentais. Todos os direitos verdadeiramente fundamentais se originam a partir da ideia de dignidade da pessoa humana, porque, à luz do conhecimento convencional até hoje, pelo menos, somente as pessoas humanas têm titularidade de direitos em geral e de direitos fundamentais em particular. Para tornar uma longa história curta, eu gostaria de dizer que, na minha qualificação, a dignidade da pessoa humana é um princípio, e no caso brasileiro, é um princípio constitucional expresso no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. É um princípio que funciona como origem dos direitos fundamentais. Ela não é um direito fundamental em si, porque dizer que a dignidade da pessoa humana é um direito fundamental, como se faz em alguns países, significa dizer que a dignidade da pessoa humana pode entrar em tensão com outros direitos. Uma das características dos direitos fundamentais, como nós vamos ver, é que eles podem entrar em tensão entre si. De modo que dizer que a dignidade da pessoa humana é um direito, significa dizer que ela pode entrar em tensão com outro direito, e se entra em tensão e em colisão, pode ganhar ou pode perder. Não parece uma boa construção. De modo que, a meu ver, a melhor construção é dizer que a dignidade da pessoa humana é um valor moral que ingressa no direito, portanto se transforma em um princípio constitucional, e como um princípio constitucional ela é a fonte da qual se irradiam os direitos fundamentais. A dignidade da pessoa humana corresponde ao núcleo essencial, à parcela nuclear de todos os direitos fundamentais. E, prosseguindo um pouquinho, mas não muito, nesta caracterização teórica e doutrinária da dignidade da pessoa humana, eu gostaria de dizer que a dignidade, ela se divide em 3 grandes conteúdos. Quem fala em dignidade da pessoa humana está falando de 3 conteúdos que cabem dentro desse conceito. Eu preciso confessar uma coisa. E eu tenho uma superstição na vida, todas as minhas classificações são tricotômicas. Quem já leu alguma coisa que eu escrevi irá perceber, eu sempre divido em 3. Alguém poderá imaginar que tem uma razão filosófica mais profunda, mística, talvez a Santíssima Trindade, ou hegeliana, tese, antítese, síntese, mas a verdade é uma superstição mais banal. Quando eu estava na faculdade, nós estudávamos direito tributário, nós aprendíamos que havia 3 espécies de tributos: imposto, taxa e contribuição de melhoria, e vivíamos em paz e felizes. Até que um dia alguém disse: empréstimo compulsório também é tributo. Romperam a barreira dos 3, liberto. Nunca mais houve consenso sobre qual seja a classificação dos tributos. Há quem fale em classificações em 4, em 5, em 6, e há quem já proponha voltar à dualidade essencial imposto e taxa. Como eu percebi que romper a barreira dos 3 não dava certo, eu passei a classificar tudo em 3. E se alguém disser: mas esse sujeito, professor de direito constitucional, pretensão de ser um cientista, pelo menos um cientista social, ministro supremo, cultiva essa superstição tola, eu gostaria de lembrar que Niels Bohr, um grande físico quântico, ganhador do Prêmio Nobel da Física, tinha na porta de gabinete de trabalho, no gabinete de trabalho dele, uma ferradura. E um dia um jornalista pergunta para ele, como ele, um cientista, um homem da objetividade da vida, um agnóstico, como é que ele tinha uma ferradura, aquele símbolo de superstição, na porta do seu gabinete de trabalho? E ele respondeu: é que dizem que dá sorte mesmo para quem não acredita.
Portanto, eu tenho trafegado pela vida, cultivando uma ou outra superstição e tenho um amparo teórico do nosso Niels Bohr. O primeiro conteúdo da dignidade da pessoa humana, da dignidade humana, é o valor intrínseco das pessoas. Todas as pessoas têm um valor intrínseco. Do ponto de vista filosófico, isso vem do pensamento kantiano, de Kant, de que toda pessoa é um fim em si mesma. Portanto, ninguém está nesta vida para ser meio para os projetos dos outros ou meio para as metas coletivas. Todo mundo está aqui com direito próprio e é um fim em si mesmo. Esse é um postulado anti-utilitarista. Ninguém deve ser usado para satisfazer o objetivo alheio. As pessoas têm mérito em si. Eu tenho uma juíza que é negra, que trabalha comigo no meu gabinete, uma mulher formidável, e ela disse, e essa frase me pareceu muito feliz, eu precisei passar a vida inteira demonstrando que eu sou convidada para essa festa, eu não sou penetra, eu sou igual a todo mundo. E este é um sentimento valioso, assim, ninguém está aqui de penetra. A vida é uma festa para a qual todos estão convidados em igualdade de condições. Este é o primeiro sentido essencial da ideia de dignidade, que no plano jurídico, esse valor intrínseco a que me referi, se identifica juridicamente como o direito à vida, o direito à igualdade, o direito à integridade física e o direito à integridade moral. Portanto, do valor intrínseco de toda pessoa humana decorrem esses direitos essenciais: à vida, à igualdade, à integridade física e à integridade moral. Evidentemente, pelo nosso tempo, eu não vou explorar longamente cada uma dessas categorias, salvo para observar que o conceito de dignidade da pessoa humana, sem a projeção de alguns valores coletivos ou do próprio intérprete, não resolve por si só alguns dos grandes dilemas contemporâneos. Em matéria de direito à vida, não resolve qual é a solução ideal. Para o debate sobre aborto ou para o debate sobre eutanásia. Também não resolve os grandes problemas associados à igualdade e à legitimidade ou não, por exemplo, de ações afirmativas ou de cotas raciais. Eu não vou aprofundar essa discussão, mas gostaria de dizer, porque acho importante conceituar a ideia de dignidade da pessoa humana, que o primeiro dos seus conteúdos é o valor intrínseco de toda pessoa. O segundo conteúdo da dignidade humana é a ideia de autonomia, que significa, do ponto de vista filosófico, que todas as pessoas têm autodeterminação e, portanto, o direito de fazer as suas escolhas essenciais na vida e de ser respeitada pelas escolhas que fizeram. E dessa ideia de autonomia no plano jurídico decorrem os direitos individuais das pessoas e as liberdades públicas. A autonomia, que é o direito de fazer as suas escolhas essenciais na vida, ela se traduz ou como autonomia privada, que são os direitos individuais e as liberdades públicas, ou como autonomia pública, que é o direito de participação política. Nós não somos súditos, nós somos cidadãos. Portanto, a dignidade de um cidadão significa que ele tem o direito de participar no debate público e no processo político de escolha dos governantes. Nós somos autônomos porque, em última análise, as leis a que nós nos submetemos, em alguma medida, têm a nossa própria participação. Elas não são imposições heterônomas que vêm de um Estado do qual eu não participo. Tanto da autonomia privada são os direitos individuais, da autonomia pública os direitos de participação política,
E há ainda um terceiro e último conceito associado à autonomia e à dignidade da pessoa humana, muito importante, que é o conceito de mínimo existencial. Para que as pessoas possam desfrutar da sua vida em plenitude, para que as pessoas possam ser livres e iguais, é indispensável que elas tenham atendidas algumas das suas necessidades mínimas de alimentação, de vestuário, de renda. Portanto, o mínimo existencial também compõe esta ideia de dignidade da pessoa humana. E por fim, o terceiro e mais complexo conteúdo da ideia de dignidade da pessoa humana, o primeiro é o valor intrínseco, o segundo é a autonomia, o terceiro é o valor social, o valor comunitário da dignidade da pessoa humana. Esse é o componente mais complexo, mas como o homem vive em sociedade, o influxo da sociedade sobre a conformação normativa da ideia de dignidade da pessoa humana é decisiva, de modo que a ideia de valor comunitário identifica três subconceitos. O valor comunitário da dignidade da pessoa humana significa que o Estado pode interferir na autonomia do indivíduo para protegê-lo contra si próprio, em primeiro lugar. É esta a razão que legitima a legislação que obriga o uso do capacete pelo motociclista. É esse o fundamento que legitima uma campanha de vacinação compulsória. Era este o racional que estava por trás da decisão do Conselho de Estado francês do célebre caso que muitos conhecerão, do arremesso de Yannon. No caso célebre do arremesso de Yannon, uma casa noturna em Paris tinha um evento que consistia num torneio. Quem arremessasse o anão à maior distância possível ganhava o grande prêmio da noite. Compreensivelmente horrorizado com essa prática, o prefeito municipal interditou essa prática. Houve disputa judicial, a matéria chegou ao Conselho de Estado francês, que disse que, independentemente da vontade do anão, se ele tinha tido que renunciar à sua dignidade pelas suas condições de vida, cabia ao Estado restituir a sua dignidade e, consequentemente, ficou proibida a prática do arremesso de anão. O Estado protegia o indivíduo contra ele mesmo e a sua vontade de participar daquele evento. Foi este o fundamento da decisão. Eu costumo usar este exemplo, Gilberto, no meu primeiro dia de aula, na graduação, no primeiro período. E aí conta a história tal como contei aqui, e as pessoas com grande assentimento acham que essa foi uma decisão iluminista que protegeu aquele pobre homem de, em lugar de ser tratado como um sujeito de direito, ser tratado como um objeto de direito de ser arremessado de um lado para o outro. Em seguida diz, mas a história não acabou. Tem o seguinte, o anão recorreu em todas as instâncias e foi até a Comissão de Direitos Humanos dizendo que ele gostava de ser arremessado, que ele vivia desempregado e que agora ele tinha um emprego e que ele não se sentia, o trocadilho é inevitável, diminuído com aquela atividade. E que ele vivia abandonado, invisível, e agora ele tinha emprego, salário, amigos e gorjeta. E o Conselho de Estado estava obrigando ele a voltar para a vida infeliz e invisível que ele vivia. Eu não estou tentando resolver esse problema, aliás, eu não estou tentando resolver nenhum problema, eu estou narrando o problema. Mas a moral dessa história, dizia eu no primeiro dia de aula, é que quem escolhe viver no mundo do direito tem uma regra básica, é de nunca formar um juízo, uma opinião, sem antes ter ouvido os dois lados, porque a gente pode se surpreender pensando que está do lado certo e cada um feliz à sua maneira. E, portanto, às vezes a gente acha que está fazendo bem, mas se não ouvir e confirmar que está fazendo bem, pode ser que eventualmente não esteja. Em segundo lugar, além de proteger o indivíduo contra si próprio, o Estado pode interferir para proteger
os direitos fundamentais de terceiros. É por essa razão que o Código Penal criminaliza o homicídio, que é para proteger a vida dos outros. Você não pode dizer, no exercício da minha autonomia, eu fui lá e matei o meu adversário. Evidentemente não pode. Portanto, a autonomia é parte da dignidade, mas é limitada por este valor comunitário, que é a proteção da vida dos outros, sobre o patrimônio dos outros. E em terceiro e último lugar, e esse é o capítulo mais polêmico e último, a dignidade, ela envolve também a imposição de certos valores sociais. E, portanto, no estágio civilizatório em que nós nos encontramos, a pedofilia é socialmente inaceitável e criminalizada. E se o sujeito disser, não, mas no meu exercício da minha autonomia, eu gosto de ter prazer sexual com crianças, sinto muito. Esta não é uma escolha legítima. Portanto, a sociedade pode impor valores que limitam, até mesmo se fosse a criança em si, seria a proteção dos direitos do outro. Mas suponha que fosse uma mera representação gráfica de sexo com uma criança. Portanto, não há uma pessoa verdadeiramente envolvida. Mas ainda assim é possível criminalizar esta conduta, porque a sociedade impõe alguns valores sociais que são indispensáveis para a vida em sociedade. Apenas a imposição desses valores tem que ser feita com moderação, para que a sociedade não se torne nem paternalista nem moralista, mas toda a sociedade compartilha alguns valores que são importantes. Eu, com isso, termino essa análise conceitual, eu diria, da ideia de dignidade da pessoa humana, evidentemente com uma grande simplificação, mas o que eu quis dizer é que a dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional do qual se irradiam direitos fundamentais, ela está no núcleo essencial dos direitos fundamentais e o conteúdo da dignidade da pessoa humana é o valor intrínseco de todo indivíduo, é a autonomia de cada pessoa e o valor comunitário que impõe limites a esta autonomia. Portanto, essa é a parte conceitual. Eu sempre gosto de começar pela parte conceitual. Eu sempre me lembro de uma história, presidente do tribunal, um desembargador que havia no Rio, um professor querido, que era o professor Najib Islam, professor de Direito Constitucional. Ele disse que havia uma turma, uma câmara do tribunal, em que tinha um desembargador, que toda vez que ia votar uma questão importante, ele abria uma gavetinha, olhava no papelucho, botava o papelucho de volta e trancava na gavetinha. O desembargador, na primeira linha, muito respeitado. E aí chegava um novo julgamento importante, ele abria a gavetinha, olhava o papelucho, botava, guardava o papelucho. Esse pobre homem morreu quando ele estava no exercício da magistratura. E os seus colegas de câmara, íntegros e probos como eram, não resistiram todavia à tentação. Voaram na gavetinha, arrombaram a gavetinha e olharam que raio dizia o papelucho. O papelucho dizia assim: ex nunc para frente, ex nunc para trás. Cada um na vida sabe as dificuldades que carrega. Eu sempre começo pelos conceitos e aqui estamos unificados nas nossas ideias. Visto esse capítulo, eu diria mais teórico que qualquer outra coisa, eu gostaria de conversar nesses minutos restantes sobre os direitos fundamentais, que são uma decorrência da dignidade humana e como eles se aplicam e se concretizam no mundo real, no mundo prático e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Dizer que um direito traz em si o conteúdo, a característica de ser um direito fundamental, significa dar a esses direitos um regime jurídico diferenciado. Ser um direito fundamental significa ter um regime jurídico diferenciado. Significa ter um regime jurídico de superioridade jurídica, porque os direitos fundamentais estão na Constituição, mas a característica de um direito fundamental vai mais longe.
Ser um direito fundamental significa tratar-se de uma situação jurídica que não está ao alcance das maiorias. O direito fundamental é um limite à atuação das maiorias políticas. Significa dizer que nem a vontade majoritária do Congresso ou de qualquer órgão eletivo pode se sobrepor ao direito fundamental. De modo que a sua primeira característica é a de ser um limite às maiorias. O que não significa, todavia, que os direitos fundamentais sejam direitos absolutos. Numa democracia, nenhum direito é absoluto. E, portanto, os direitos fundamentais, eles sofrem limites expressos, alguns na própria Constituição, ou eventualmente trazidos pela lei, ou os direitos fundamentais também possuem alguns limites que se dizem imanentes, limites que fazem parte da natureza das coisas. A liberdade de expressão não permite, todavia, que se ofenda ou que se esbofeteie o interlocutor. A Constituição não precisa dizer isso. Está implícita esta limitação. Assim como a livre iniciativa, que é igualmente um princípio constitucional, não permite a venda de substâncias ilícitas. Portanto, todos os direitos encontram limites imanentes, geralmente decorrentes do respeito aos direitos dos outros, ou encontram limites expressos quando a própria legislação os impõe. Mas para que uma restrição imposta pela legislação possa subsistir, é necessário que ela seja válida, é necessário que ela seja razoável, é necessário que ela seja proporcional. Foi esta a discussão que surgiu em relação ao exame de ordem, saber se a lei que impunha o exame de ordem para alguém se tornar advogado era uma lei razoável, e o Supremo Tribunal Federal, a meu ver, com todo assento, disse que sim, que era uma lei razoável e, portanto, constitucional. Mas o Supremo Tribunal Federal disse que não era razoável e derrubou por inconstitucional a exigência de diploma de nível superior para o exercício da profissão de jornalista, como também fez a mesma coisa em relação à profissão de músico. Portanto, os direitos fundamentais podem ser restringidos por lei, mas essas leis são passíveis de controle de constitucionalidade e só vão subsistir se elas forem razoáveis, o que significa dizer, se tratar de uma limitação adequada, necessária e na medida certa para realizar um fim legítimo. Portanto, esta outra observação: direitos fundamentais têm um regime jurídico diferenciado, direitos fundamentais estão sujeitos a limitações. Em terceiro lugar, e muito importante no mundo contemporâneo, direitos fundamentais estão sujeitos a colisões. A Constituição é um documento compromissório que abriga valores e direitos contrapostos, direitos que se chocam muitas vezes entre si. E, portanto, o direito ao desenvolvimento que está na Constituição entra muitas vezes em linha de tensão com a proteção ao meio ambiente, que também está na Constituição. Quem acompanhou a discussão sobre a construção de 2 usinas hidrelétricas na Amazônia, esse era o ponto. Saber se a necessidade do aumento do potencial energético do país justificava ou não determinadas consequências ambientais que advinham daqueles projetos. Outra colisão corriqueira no mundo contemporâneo, no Brasil particularmente, o direito fundamental à liberdade de expressão colide e abundantemente com o direito de privacidade. A livre iniciativa muitas vezes colide com o direito do consumidor. Em matéria previdenciária, que é hoje em dia uma aflição em todo o mundo contemporâneo, nas discussões previdenciárias existe também uma questão de conflito, mas é o conflito mais complicado que existe, é um conflito intergeracional.
qualquer benefício previdenciário que se reconheça à atual geração vai ser pago pela próxima ou pelos próximos, mesmo que a gente não perceba. Portanto, também aqui há uma colisão de direitos fundamentais, mas na sua modalidade, colisão coisa boa. Muito obrigado. Tudo nessa vida tem um jeito. E, portanto, também esse tipo de colisão, um pouco menos percebido, é importante. As gerações, às vezes, têm interesses diferentes, e é por essa razão que se fala em desenvolvimento sustentável, para que a gente não aproveite tudo agora, sem renovar, e que os nossos netos ou bisnetos não tenham condições de viver num mundo saudável e habitável. Pois bem, quando direitos fundamentais entram em rota de colisão, os juízes não podem solucionar esses problemas pelos métodos tradicionais de colisão de normas, que é o que são o hierárquico, o cronológico e o da especialização. Aqui se utiliza, essa é a prática mais usual no mundo, uma técnica que é ponderação, uma técnica pela qual se verificam quais são as normas que postulam incidência sobre aquele caso, quais são as soluções possíveis que elas produziriam, e aí o juiz, mediante concessões recíprocas ou escolhas inevitáveis, vai produzir a melhor solução possível à luz dos elementos do caso concreto. O mundo, quando eu disse que ficou mais complicado, ele também perdeu muito em objetividade. Quando os nossos pais estudavam direito, eles aprendiam que para todo problema jurídico havia uma solução pré-pronta no ordenamento, e que o papel do juiz era desempenhar uma função técnica de conhecimento consistente em fazer valer, naquele caso concreto, a solução que já estava pronta na norma. Para bem e para mal, esse mundo, se é que algum dia existiu, já não existe mais. E, portanto, nessas situações de conflito de normas constitucionais, de conflitos de direitos fundamentais, o juiz é coparticipante do processo de criação do direito. Ele vai criar argumentativamente a norma que vai reger o caso concreto. Quando o cantor Roberto Carlos vai a juízo e procura impedir a divulgação de uma biografia não autorizada dele próprio, ele diz: é a minha vida, é a minha imagem, é o meu direito de privacidade, estão todos ali no artigo 5º da Constituição, e eu não quero que essa obra seja divulgada. E o jornalista que escreveu o livro diz alto lá: é a minha liberdade de expressão, é o direito de informação do público. E o juiz se vê diante de uma situação em que os dois lados têm a seu favor normas constitucionais consideradas direitos fundamentais. Só que o juiz não pode, era bom se pudesse, julgar a lei de empatada e condenar o escrivão nas custas. O juiz tem que construir argumentativamente a solução que não está pronta em lugar nenhum. Este é o juiz que decide mediante ponderação, fazendo concessões recíprocas e às vezes fazendo escolhas num mundo em que muitas vezes a subjetividade do juiz pode fazer diferença nas escolhas que ele faz ou nas concessões que ele faz. As escolhas às vezes são escolhas trágicas, mas o juiz tem que decidir. Eu gosto de exemplificar esta escolha trágica que o juiz muitas vezes tem que fazer. Uma história de um amigo meu que contou, uma história antiga, ele comprou um Opala ainda era carro, e aí tinha lá não sei quantos cilindros, e ele colocou o Opala na estrada de Alfenas, ali em Minas, e deu o máximo de velocidade no Opala, subiu uma colina, começou a descer a colina no máximo de velocidade. Quando ele começa a descer, ele vê que vem atravessando um enterro, todo mundo atravessando a rua, e ele vê que ele não vai conseguir parar, ele fica desesperado e fala assim: ai meu Deus do céu, vou mirar no caixão. Era a solução menos trágica que ele podia produzir diante da colisão inevitável. Esta é um pouco a ponderação em certos contextos em que os juízes têm que decidir. E a última consideração importante, antes de 2, 3 exemplos e finalizar, diz respeito
a uma circunstância moderna em que o direito se constitucionalizou. E por isso se fala em constitucionalização do direito civil, em constitucionalização do direito administrativo, do direito penal, que é, em última análise, a leitura dos diferentes ramos do direito à luz dos princípios inscritos na Constituição. Portanto, interpretam-se as normas do direito civil, por exemplo, sem desconsiderar, por exemplo, o princípio da isonomia ou o devido processo legal. Esta é uma inovação porque, eventualmente, mesmo nas relações privadas, se aplicam normas constitucionais, em alguma medida. Há um precedente importante do TST, por exemplo, onde existe uma relação de trabalho e um contrato de trabalho, em que o TST afirma que o direito de privacidade do empregado impede que o empregador tenha acesso aos seus e-mails particulares. Houve um caso decidido pelo Supremo Tribunal Federal muito interessante de aplicação de normas constitucionais às relações privadas contratuais, em que um indivíduo foi expulso de uma associação, foi expulso da Ordem dos Músicos, na verdade, da União Brasileira de Compositores, que era uma entidade privada. E ele vai a juízo e diz: eu fui expulso sem poder me defender e sem que tenham me dado as razões pelas quais eu fui expulso. Eu tenho direito ao devido processo legal, mesmo nesta relação privada de membro de uma associação civil. E o Supremo entendeu que ele tinha razão e, portanto, aplicou a ideia do devido processo legal a uma relação tipicamente privada, como o Supremo havia feito num caso que envolvia a Air France, para dizer que os contratos de trabalho que davam aos servidores estrangeiros remuneração maior do que os servidores brasileiros pelo mesmíssimo trabalho era incompatível com o princípio da isonomia e deu equiparação. Portanto, nós vivemos em um contexto e em uma conjuntura em que, em algumas situações, é possível aplicar normas constitucionais às relações privadas. No fundo, é uma ponderação entre o direito fundamental, que não foi observado, e outro mandamento constitucional, que é o princípio da autonomia da vontade. A autonomia da vontade é o grande princípio do direito privado. Em certas situações, ele vai ser ponderado com um outro direito fundamental para saber se este direito fundamental deve prevalecer sobre a autonomia da vontade. Ninguém quer constitucionalizar todas as relações da vida. Existem espaços da vida privada que devem permanecer privados e discricionários. Ninguém supõe, por exemplo, porque se nós aplicássemos os princípios constitucionais a todas as relações da vida, as moças bonitas ou os rapazes bonitos, quando quisessem namorar, iam ter que fazer uma licitação, porque este é um mandamento constitucional quando a oferta é menor do que a procura. Ou, nesse caso de aplicação dos direitos das relações privadas, houve um caso no Rio de Janeiro, eu era advogado ainda por muitos anos, em que um clube de futebol proibiu o ingresso dos jornalistas de alguns veículos nas dependências do seu estádio, dizendo que os jornalistas estavam fazendo críticas muito severas e injustas ao time, e eles proibiram os jornalistas de entrar. Aí os jornalistas foram ao juízo para dizer que aquilo violava o direito deles de trabalho, violava a liberdade de imprensa, violava a isonomia, porque outros jornalistas podiam entrar. E aí o clube se defendia e dizia: não, isso aqui é propriedade privada, na minha casa entra quem eu quero. O clube é uma entidade privada, o Estado é propriedade privada, eu não quero que essas pessoas entrem. Aqui era um conflito entre princípios constitucionais de direito privado, proteção da propriedade e autonomia da vontade, e do outro lado, liberdade de expressão, direito de trabalho, isonomia. O clube me pediu parecer. Nessa ocasião eu estudei a matéria e não tive conforto com a tese, e, portanto, disse ao advogado que infelizmente não podia dar o parecer. Ele no dia seguinte me telefonou e disse: professor, eu gostaria de dizer ao senhor que, além dos honorários, se o senhor quiser, nós podemos lhe prestar uma homenagem, tipo colocar uma faixa no estádio, ou, se o senhor preferir,
quando o Romário fizer um gol, ele vai levantar a camiseta e vai estar lá, valeu, Barroso. Eu achei a proposta tentadora, mesmo assim não tive conforto com a tese. Mas a discussão que se coloca hoje em termos de direitos fundamentais é que em certas situações eles também se aplicam às relações privadas. Eu vou apenas mencionar, porque o meu tempo de 50 minutos já se aproxima do fim, alguns exemplos emblemáticos, e eu vou terminar, só para avisar a organização, em no máximo 5 minutos, cumprindo o meu tempo. A Constituição consagra algumas categorias definidas de direito. Na verdade, 4 grandes categorias de direitos. Os direitos individuais, os direitos políticos, os direitos sociais e os direitos difusos. Os direitos individuais são aqueles que protegem o indivíduo, geralmente em face do Estado. Há algumas decisões importantes e interessantes do Supremo em todas as áreas dos direitos individuais, inclusive liberdade de expressão. Houve uma decisão muito interessante, chamado caso conhecido como caso Elvanger, em que o Supremo, embora reafirmando o seu compromisso com a liberdade de expressão, e o Supremo tem sido um bom guardião da liberdade de expressão, disse, no entanto, que não era protegida pela liberdade de expressão a manifestação de ódio racial, no caso específico, um ódio antissemita contra os judeus. O Supremo entendeu que a marcha da maconha era o exercício de uma liberdade de expressão, de manifestação, portanto também considerou-a legítima, e o Supremo tem sido um interveniente importante e generoso na afirmação de um sentido de liberdade de expressão no Brasil, e acho que tem feito bem. Em matéria de direitos políticos, houve decisões importantes do Supremo em matéria de ficha limpa, em matéria de fidelidade partidária, e há, nesse momento, uma discussão importante a propósito de financiamento eleitoral por empresas, em que, apenas para fazer um parênteses, até porque isso mal explicitado, quer dizer, há no Supremo 3 posições nessa matéria. Uma foi a do ministro Luiz Fux, que disse que considera inconstitucional que empresa participe do financiamento eleitoral. Esse é o voto de Fux. Há um voto em sentido oposto do ministro Teori Zavascki, em que ele diz que é constitucional a participação de empresa no financiamento eleitoral, tal como está aí. E há uma terceira posição, que é a que eu defendo, que é a seguinte: se a empresa pode ou não participar do financiamento eleitoral, é uma decisão política a ser tomada pelo Congresso Nacional. Porém, este modelo que nós temos, ele é inconstitucional pelas seguintes razões. Não há nenhum tipo de restrição a que uma empresa financie os 3 candidatos à presidência da República. E aí, ninguém pode falar que isso seja exercício de direito político ou liberdade de expressão. Se uma mesma empresa está financiando os 3 candidatos opostos, ou ela foi achacada, ou ela está comprando favores futuros. Qualquer uma das 2 hipóteses é péssima. E depois, na legislação atual, não há nenhum tipo de restrição a que a empresa que financia o candidato seja contratada pela administração. O que, portanto, permite que o favor privado que o candidato recebeu, doação eleitoral, seja pago com dinheiro público, o contrato administrativo. Portanto, não é uma questão de escolha política. A escolha política é do Congresso. Mas esta fórmula que existe, ela é inconstitucional porque viola o mínimo de decência política que se exige numa república e viola o princípio da moralidade administrativa. Portanto, repetindo, não é que a empresa não possa participar. Se o Congresso achar que pode, pode. Mas se não impuser esse tipo de limitação, viola-se claramente a Constituição. Esse é o ponto de vista que eu tenho decidido nessa matéria. Eu acho que,
em matéria de direitos fundamentais. O Brasil avançou muito, não na velocidade desejada, mas na direção certa. A gente na vida, às vezes, tem que se conformar um pouco com o ritmo da história. A gente deve empurrar a história. Mas se um homem se casar com 2 mulheres ao mesmo tempo, ele não vai conseguir produzir um filho em 4 meses e meio. Portanto, a vida tem um fluxo possível. E por mais que a gente empurre a história, a gente tem que se conformar que os avanços têm o seu tempo próprio. Mas eu acho que tanto em matéria de dignidade da pessoa humana, como em matéria de direitos fundamentais, nós percorremos um longo caminho. Acho que o Poder Judiciário tem sido capaz de prestar um bom serviço à sociedade nessa matéria e penso que nesse mundo um pouco desencantado, em que as grandes ideologias abrangentes fracassaram, os direitos fundamentais são a ideologia que nos restou, uma espécie de fé racional que nos ajuda a acreditar no bem e na justiça, mesmo quando eventualmente não estejam ao alcance dos olhos. Muito obrigado. Cumprimentar o ministro Roberto Barroso pela brilhante exposição, um tema tão apaixonante, ao mesmo tempo tão controverso em certos aspectos, certas questões. Quando a gente olha alguns direitos das drogas, por exemplo, para alguns é um direito fundamental, os países permitem isso, o direito fundamental da liberdade, e outros é proibido, a prostituição, e outros, alguns é um direito fundamental, o direito à liberdade, usar o corpo como bem entende. A Alemanha é regulamentar, a Suécia é da cadeia, é proibido. Então, realmente é um tema controverso, cada sociedade vai escolher os caminhos. Vou passar a palavra ao ministro Raul Araújo para suas considerações. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente da Corte de Contas, o conselheiro Aldomiro Távora, o vice-presidente Heriberto Pontes, nosso ilustre palestrante, professor e ministro Luiz Roberto Barroso, nos encantou a todos com a sua belíssima exposição, o presidente do Tribunal de Justiça, o vice-presidente do Tribunal de Justiça dos Estados Gerais, Magalhães Figueiredo Mendes, quem tem a honra de compor aqui a bancada de debate, para o Fernando Chimenez, ilustre amigo, doutor Antônio Contraverne, deputado, ex-deputado e vereador João Alfredo Melo, meu querido amigo também, minha mulher, a professora Marieta, que hoje recebe uma homenagem na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Estamos muito felizes por isso. E quero inicialmente agradecer o convite que me foi formulado, que me proporciona essa oportunidade de rever tantos queridos amigos, o ilustre Procurador-Geral de Contas, do TCE, e outros tantos amigos que aqui estão presentes, que têm a oportunidade de rever nesta tarde, e que me coloca também numa posição de espectador privilegiado desta magnífica palestra que sempre apresenta o ministro, o professor Luiz Roberto Barroso, e que é pela densidade do tema que apresenta e a abordagem que faz, Sua Excelência. A mim me preocupa especialmente com relação aos direitos fundamentais o choque que entre eles pode ocorrer em relação ao Estado. O Estado é sempre a entidade capaz de severamente, gravemente ameaçar os direitos fundamentais. Lembram que o próprio surgimento dos direitos fundamentais, pelo reconhecimento do respeito aos direitos fundamentais, coincide com o surgimento do Estado
Estado democrático. O Estado democrático é regido pela Constituição, que é um instrumento limitador das possibilidades de atuação do Estado, justamente para que os direitos fundamentais sejam assegurados. Nesse primeiro momento, tratamos daqueles direitos fundamentais, individuais, a que referiu o ilustre palestrante, e que demandam do Estado uma postura abstenteísta, uma postura de omissão. Então, o Estado não pode invadir aquela esfera de liberdade que é assegurada, de modo que cessa qualquer ameaça em relação à pessoa. Mas, com a evolução dos direitos fundamentais, outros direitos de segunda, terceira, quarta, já só tem quinta geração de direitos humanos, de direitos fundamentais, e com relação a esses, o que se exige do Estado é uma postura atuante, intervencionista, que busque a realização de direitos sociais, de direitos coletivos, de direitos difusos. E, ao se exigir essa atuação intervencionista do Estado, podem ocorrer os choques entre a autoridade estatal e as pessoas, a sociedade, a coletividade, o indivíduo. Então, é expressamente preocupante, porque é verdade que o Estado democrático evoluiu com essas concepções de direitos fundamentais mais elaboradas, que são típicas de sociedades mais complexas. As sociedades modernas, avançadas, adquiriram um elevado grau de complexidade e tudo, como também referiu o professor Luiz Alberto Barroso, tudo vira um problema de difícil solução. Mas lembro que também as formas de Estado autoritário não são mais aquelas formas singelas de outros tempos, em que o Estado absolutista representava o direito absoluto de governar, que tinha um monarca. Não é mais assim. As formas modernas de Estado autoritário também são evoluídas, também são complexas, assim como o Estado democrático evoluiu. Também essas formas novas, formas de Estados autoritários também evoluíram. E elas se apropriam, em grande parte, dos discursos dos direitos fundamentais. Ou seja, invoca-se um maior autoritarismo, a necessidade de uma maior força, um maior poder para o Estado, para a realização do bem comum, do bem de todos, dos direitos sociais, dos direitos coletivos, de direitos difusos. Esses mesmos valores, esses mesmos princípios que todos prezamos, são invocados por essas novas formas de Estado autoritário, bem engendradas, bem elaboradas, bem apoiadas em excelentes teorias também. E a minha curiosidade acerca desse tema revela a minha preocupação e inquietação com isso, é até que ponto o Estado democrático está tem aptidão para suportar essas investidas, permanecendo como uma barreira a que o Estado autoritário ultrapasse esses limites. Até que ponto, por exemplo, a moral racional, que seria hoje um grande fator limitador das possibilidades de atuação do Estado, mais até que a própria Constituição, em certa visão de direito constitucional mais moderno, até que ponto a moral racional é suficiente para resistir a essas investidas autoritárias, até que ponto o Estado democrático apontado para a realização desses
até que ponto esse Estado se manterá como Estado democrático e não sucumbirá a esse avanço absolutista. São reflexões que tenho, claro que não estamos aqui nessa tarde com o propósito de dar soluções definitivas para esses problemas, mas apenas para cumprir o papel de debatedor e procurar lançar essa abordagem, esse tema, para que possamos ouvir nosso nobre e ilustrado e sempre encantador, orador e palestrante, que é o professor Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado a todos, era a colaboração que eu tinha a fazer. Muito obrigado. Professor, eu quero contar aqui o senhor informalmente. Professor Luiz Roberto Barroso, encantada com o solanista, seduzida. O senhor é uma maravilha, efetivamente. Então, depois de estar fascinada por tudo que o senhor disse, me diverti muito por cada aspecto pitoresco da sua palestra. O senhor realmente é especial, o senhor é genial, eu diria. Conheço as pessoas pontualmente geniais e o senhor está inserido nessas. Entre elas, eu me pergunto, em que ponto o Estado se vê intimidado pelos direitos fundamentais, ou os direitos fundamentais são um fator de intimidação para o Estado? Quem controla quem? Quem é mais pujante? Para a gente ter segurança ou a gente ter medo? Pois é, eu acho que vamos discutir esse formato, talvez o gente queira responder logo, ou então a gente deixa o desembargador Mendes, né, fazer já a sua pergunta, e aí então comentar o ministro Raul pelas pertinentes colocações e passo a palavra ao desembargador Mendes. Boa tarde a todos. Eu estava aqui e me lembrei um momento em que, estando aqui sentado no palco, tendo essa plateia magnífica aqui esperando, eu relembrei um pouco do início de minha carreira na longínqua comarca de Jardim, em que nós fomos à missa na igreja principal e lá, depois da missa, uma pessoa nos falou: graças a Deus o senhor assistiu a missa consolado. Eu disse: que coisa é essa? Disse: não, no lado direito, no lado direito é a arena 2, eu sou assistiu a arena 2. Então eu tive que pedir o padre para me colocar, eu e minha mulher, ao lado do altar. Então nós ficamos assim, em pé, até sair a marca, assistir a missa lá junto com o padre, oficiando, quase que acolhendo o padre. Então foi uma figura que me pareceu a minha presença aqui. A segunda foi o medo, quando olhei para a plateia aqui e vi, além da grandiosidade do palestrante, que é um constitucionalista de prol e professor, antes de ser ministro, é um constitucionalista de prol, extraordinário constitucionalista. A figura principal do neoconstitucionalismo brasileiro, ao lado dos grandes nomes internacionais, do Roberto Alexei Dworkin. Então, seria a figura dele, a figura exponencial. E me lembrei aqui, olhando na plateia, que vi o desembargador Ximenes, o Arthur Mandialpé, são pessoas que são constitucionalistas, versos, estudam, pesquisam. Me lembrei da figura do sapateiro de Apele, em que o sapateiro, olhando uma tela que estava exposta no vitrine, descobriu o defeito que o pintor tinha feito ao pintar a sandália com que o modelo se vestia, sem ser calçada. E ele
na qual ela, de remendão, chamou o artista e criticou. O artista imediatamente aceitou as críticas dele e foi, evidentemente, corrigir o retrato feito através daquela pintura da sandália. Mas ele foi além, ele foi dizendo, olha, outra coisa, a perspectiva está fraca, está errada. Aqui o pintor respondeu, sapateiro não valem de sapato. Então esse é o medo que se faz quando se está ao lado do ministro e que está ao lado do professor de Direito Constitucional. Então nós vamos nos ater a uma postura muito equilibrada, muito acomodada e profundamente modesta, de acordo com a nossa visão. O ministro Aires Brito, aposentado no Supremo aqui há 4 ou 5 anos atrás, não lembro bem, com uma palestra em que dizia que o humanismo como categoria constitucional. Me lembro aqui que ele com Arnold Chimenez, nós estivemos lá, convidei, eu fui. Então, quando ele se aposentou, chegou a ser inativado compulsoriamente, eu perguntei, meu Deus, como ficará o Supremo Tribunal Federal se é uma pessoa de sensibilidade, de alma poeta e, evidentemente, um verdadeiro jurista, com a inativação do ministro Aires Brito. Mas eu vejo que o Supremo está revigorado, está completo, completou-se a lacuna, combatou-se a lacuna com a presença do ministro Luiz Roberto Barroso, porque, além de ser constitucionalista, é um homem de altíssima sensibilidade e evidentemente, sabe ler a alma humana com certa profundidade, com grande profundidade. Eu me lembro do conceito de dignidade humana que foi exposto aqui, momentos em que eu convivi com dificuldades operacionais, quando ainda na instância inicial, em que em uma determinada comarca, uma separação judicial consensual, o cônjuge oferecia 90% de toda a sua renda e se responsabilizando pelo pagamento da casa junto com o sistema financeiro da habitação. Se tratava de um funcionário da Caixa Econômica. E eu chamei particularmente e disse, o senhor dando 90%, inclusive pagando a casa que é financiada, vai ser descontado, como o senhor vai sobreviver? O Ministério Público não vai oficiar pela homologação desse acordo. Mas ele disse, não, mas meu pai é um homem de posse e não vai me deixar faltar recurso. Então eu chamei a mulher, fazer audiência separada e disse, há uma proposta aqui, acho que é recusável. Ela disse, qual é? Eu disse, eles estão oferecendo pela separação processual 90% do que ganha, inclusive pagando a prestação da casa dele. Aí ela foi e disse, doutor, não vou aceitar não. Aí eu disse, por que a senhora não aceita? Ela disse, não sei que o senhor vai me obrigar. Se eu não posso obrigar a senhora a aceitar. Ela disse, doutor, ainda vai sobrar 10% dele para ele gastar com a rapariga. Aí eu disse, assim, senhora, ela disse, e a minha dignidade de mulher traída? Então, o desfecho, o epílogo desse fato é uma tragédia, porque o marido saiu desesperado e quando foi retirar a antena de cima da casa, tocou no filho do terceiro, morreu carbonizado. Então a mulher ficou viúva em pouco mais de meia hora que ele saiu da sala de audiência e já está. Então ela pergunta onde fica a dignidade da pessoa. Assistindo um filme chamado De Quem é a Vida Final,
diretor americano, se não me engano, uma produção de 1973, em que um arquiteto se mutila, um desastre automobilístico, e fica sem as pernas, apontado os membros, as pernas e os braços. Então ele se recusa no hospital que se prolongue a vida dele. E para os médicos não aceitam, para isso ele vai e interpõe uma petição junto à Suprema Corte Americana, que faz cinematograficamente uma sessão no próprio hospital, com ele na cama hospitalar, cheio de aparelhos sustentando a vida dele. E a Suprema Corte Americana, respeitando a dignidade humana, ela decide que ele teria liberdade de aceitar ou não os remédios, os tratamentos que lhe eram prescritos. Então, a dignidade humana sofre exatamente esse abastério a cada momento, a cada possibilidade. E eu tenho imbuído profundamente na pregação de que esse conceito de dignidade humana, essa aplicabilidade, ela deve tocar principalmente aos operadores de direito. Eu me preocupo bastante com os juízes que trabalham nas áreas de família, de menores, em que eles precisam ver também a dignidade da criança, não ser totalmente insensível, não ver só o interesse paterno, principalmente nos processos de adoção em que o casal adotante é praticamente torturado pelo excesso de formalismo, pela burocracia imperante, em que ele vai, antes de tudo, se traumatizar, antes da magnitude desse ato de filantropia, que é a adoção, ele sofre essa restrição. Então, maravilhado com a palestra do professor Luiz Roberto Barroso, que eu já disse antes de ser ministro, é um professor constitucionalista, a minha invenção, ele vem da zona dele, da leitura da aplicação, dos princípios da teoria dele, da doutrina que ele traz, do neoconstitucionalismo que ele prega. Então, eu me sinto profundamente honrado de ter comparecido hoje, essa tarde, e não me ter enfrentado a profundidade da palestra hoje, com observação simples de quem realmente assistiu à palestra e admira profundamente o expositor e vê a pertinência do que ele disse, e da importância que tem o professor hoje dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele resgata exatamente a lacuna que o ministro Marcos deixou com a sua acessibilidade. E fico contente comigo mesmo, porque jamais serei um sapatareiro de aberto. Eu vou ficar exatamente dizendo alguma coisa que eu disse relativo à minha vivência operacional como juiz, jamais fazendo indagações ou requisições ou complexidade do seu tema que já foi também exposto. Eu agradeço. Cumprimentar o desembargador Mendes pelas suas exposições, quer dizer que Vossa Excelência no direito é muito mais que um sapateiro, é um artista refinado, todos reconhecem aqui no Estado do Ceará suas qualidades como jurista. Então passo a palavra ao ministro. A quantidade de perguntas aqui é fenomenal, o senhor realmente está fazendo muito sucesso aqui. Né? São mais de 30 perguntas que tem aqui, eu vou ter que selecionar. Não sei se o senhor quer comentar logo agora o debate, passando depois. Eu agradeço imensamente a participação do ministro Mauro Araújo Filho e do eminente presidente Figueira Mendes. Presidente, quando o senhor estava contando a história da pensão, me lembrei de um caso que me contaram uma vez que o juiz falou para o
marido, eu vou dar à sua mulher uma pensão de R$5.000. E o marido falou assim, isso, o senhor dá R$5.000, quando eu puder também vou dar alguma coisa. Eu gostaria de responder, enfim, o ministro Raul Araújo fez uma reflexão totalmente pertinente sobre as diferentes formas pelas quais o autoritarismo pode ascender e se escamotear. Acho que essa é uma preocupação constante, que as democracias precisam estar atentas, e a própria América Latina tem experiências relativamente recentes de como um discurso, às vezes populista e majoritário, progressivamente vai subtraindo as liberdades democráticas. Acho que a preocupação é totalmente fundada. Eu vou me concentrar na pergunta mais complexa das relações entre democracia e direitos fundamentais. Eu diria, em um parágrafo, o seguinte: o modelo contemporâneo é um modelo que nós chamamos de constitucionalismo democrático. E, portanto, nele se justapõem duas ideias que percorreram trajetórias históricas diferentes. O constitucionalismo está ligado ao liberalismo, está ligado ao surgimento do Estado liberal com o seu poder limitado e com direitos individuais respeitados. E, portanto, nós estamos falando de um fenômeno que começa na Inglaterra no final do século XVII, tem como símbolo a Revolução Francesa já na parte final do século XVIII. A democracia está ligada não à limitação do poder e a direitos fundamentais, mas a uma outra ideia, que é a ideia de soberania popular, de governo da maioria. Este é um conceito que, curiosamente, só se consolida ao longo do século XX, quando já avançado o século XX, quando se concretiza a ideia de sufrágio universal. Portanto, o voto deixa de ser censitário, depois as mulheres são incorporadas ao processo eleitoral, já quase meados do século XX, e depois, no caso brasileiro de 1988, você tem o voto do analfabeto, que é o ponto culminante do surgimento do sufrágio universal. Portanto, constitucionalismo significa de proteção dos direitos fundamentais e democracia significa governo da maioria, soberania popular. E o modelo, ele só existe quando apoiado sobre esses dois pilares, porque a ideia de direitos fundamentais progressivamente foi sendo considerada pré-requisito para a democracia. Se as pessoas não forem livres e iguais, não há democracia. Portanto, a relação direito fundamental-democracia é uma relação de condicionamento recíproco. E quem é o ponto de equilíbrio desse modelo? Quem é que existe para garantir os direitos fundamentais, mesmo em face das maiorias políticas? Em todo o mundo democrático, em quase todo o mundo democrático, é ou uma Corte Constitucional ou um Supremo Tribunal Federal, cujo papel é assegurar o governo das maiorias, mas fazer com que elas respeitem os direitos fundamentais. Portanto, eu não teria dúvida de dizer que, se a questão fosse entre o ovo e a galinha, os direitos fundamentais vêm na frente da democracia. Eles surgem historicamente antes da democracia e são pré-condições para a democracia, porque se as pessoas não forem, como disse, livres e iguais, não é possível falar em democracia. De modo que eu acho que a democracia pressupõe a presença dos direitos fundamentais. Eu estou respondendo de maneira simples, talvez uma das mais intrincadas questões do constitucionalismo contemporâneo. O ministro tem um compromisso depois daqui, então não pode ficar tanto tempo.
Então, tive que selecionar alguns, talvez reclamando, meu direito fundamental, a pergunta não foi respeitada. Mas tenho que selecionar, alguns ficaram talvez com raiva de mim, mas eu fiz a seleção aqui. Primeiro, a pergunta do Dr. Rubem Queiroz, nosso corregedor sempre me atende primeiro. Então, também mais uma pergunta, daria uma palestra, na verdade. Quando se inicia a vida humana, se considerar o momento da concepção, parece não haver um consenso científico sobre o tema, a utilização de embriões para fim de pesquisa não violaria o princípio da dignidade humana? Eu respondi em uma frase. A pergunta qual é o momento em que momento existe a vida humana não comporta, a meu ver, uma resposta jurídica. Essa é uma questão ou religiosa ou filosófica e, portanto, cada um terá a sua resposta. Por esta razão, eu acho que o papel do Estado é assegurar que cada um possa viver a sua convicção, a sua crença, desde que ela seja razoável. No caso das pesquisas com células-tronco embrionárias, que significava a possibilidade de usar os embriões congelados excedentes dos processos de fertilização in vitro para a pesquisa, a lei estabelecia que os embriões só poderiam ser utilizados se os genitores, ou seja, quem tinha fornecido o material genético, autorizasse. Eu acho que esse é o limite de possibilidade do direito. Os genitores que quisessem autorizariam a utilização dos embriões para pesquisa e os que não quisessem não autorizariam. Qualquer outra solução significaria a imposição heterônoma da vontade estatal sobre a autonomia das pessoas. De modo que, em uma frase, não é possível afirmar, a meu ver, nem jurídica nem cientificamente, o momento do início da vida. Essa é uma questão filosófica e religiosa. As pesquisas com células-tronco embrionárias eu acho que são bem reguladas no Brasil porque elas permitem que quem queira doar seu material genético para pesquisa o faça e quem não queira não o faça. Nas grandes questões de desacordo moral razoável, eu acho que esse é o papel do Estado, permitir que cada um viva a sua crença. Do Dr. Tadeu Uchoa, promotor de justiça, coordenador jurídico da Promotoria de Justiça e Defesa da Saúde Pública, eu vou juntar com a pesquisa da Ana Cláudia Freitas, que é analista do Tribunal de Contas do Estado. É o seguinte, como materializar o princípio da dignidade humana na área de saúde pública com cálculos institucionalizados na rede pública de saúde se as reprimendas judiciárias não são suficientes para compelir a conduta dos gestores. Perguntando a pergunta dela, foi o seguinte: em que dimensão se consegue visualizar o princípio da dignidade da pessoa humana em uma pessoa doente que agoniza nos corredores de um hospital público? Bom, a questão da saúde, sobretudo a saúde básica, certamente é um componente da dignidade da pessoa humana na sua dimensão do mínimo existencial. Portanto, acho que o Estado tem o dever jurídico de assegurar este mínimo existencial em matéria de saúde. Eu acho que a questão da saúde no Brasil, ela teve as dificuldades fiscais do país de uma maneira geral e vive um processo de judicialização que às vezes é parte da solução e às vezes é parte do problema. Porque a judicialização muitas vezes faz com que pessoas que não são as mais carentes tenham acesso, mediante provimento judicial, ou ao exame, ou à UTI, ou a alguma outra forma de furar a fila. Eu diria, sobretudo ao promotor, que provavelmente atua nesse fronte e vive as frustrações de não se conseguir realizar todo o desejável. Quer dizer, o processo civilizatório, o processo histórico, ele se dá em fases. O Brasil tem, provavelmente, o mais ambicioso programa de inclusão social em matéria de saúde, que é o Sistema Único de
saúde. Talvez em nenhum lugar do mundo você tenha um programa tão ambicioso em termos de ele ser universal, independentemente de contribuição e de ser integral. Eu acho que o sistema paga um pouco o preço desta ambição e desta abrangência, paga, em certos casos, o preço da má gestão ou da fraude e paga, em certos casos, o preço das possibilidades e limites orçamentários do país. São fenômenos diferentes, para alguns não há solução, quer dizer, salvo desenvolver-se e arrecadar mais, para outros, como a má gestão, há solução. Não há uma fórmula mágica de superação do subdesenvolvimento. Eu acho que nós temos percorrido os nossos caminhos e acho que um grau de indignação que, de certa forma, se manifesta em ações civis públicas que o Ministério Público tem proposto em matéria de saneamento, em matéria de construção de hospitais, em matéria de contratação de médicos, ou seja, é um fenômeno com múltiplas causas e difícil de uma solução num estalar de Deus. O único consolo que eu tenho quando alguma coisa no Brasil é muito mal é o seguinte, que vou compartilhar com os senhores, pode ser que torne a vida dos senhores melhor. A mim me ajudará a elevar o espírito, que é o seguinte: nós percorremos um longo caminho. Nós somos um país que melhorou muito. O Brasil começou há 200 anos atrás, há 207 anos atrás, quando a família real portuguesa se instalou no Rio de Janeiro. Porque antes disso, não tinha portos abertos ao comércio internacional. Tanto o país não podia ter comércio. Portugal não permitia que aqui houvesse estrada. Não era possível que houvesse manufatura. Não tinha dinheiro. Não havia ensino médio nem ensino superior. Só havia ensino básico religioso. 98% da população era de analfabetos. 1/3 da população era de escravos. E, além disso, nós fomos herdeiros de uma tradição querida, como seja a nossa tradição lusitana, que foi a do último país da Europa a acabar com a Inquisição, a acabar com o tráfico de escravos e a superar o absolutismo. Portanto, herdeiros de uma tradição complexa e o país tendo começado há 207 anos atrás, nós somos hoje uma das 10 maiores economias do mundo, uma das maiores democracias de massa do mundo e temos 25 anos de estabilidade institucional. De modo que, mesmo quando tudo pareça muito ruim, é preciso lembrar que nós somos o maior sucesso do século XX. Nenhum país deu o salto que o Brasil deu durante o período de um século. Então, nós temos avançado. E, embora essa indignação ajude a empurrar a história, de vez em quando a gente precisa parar e celebrar um pouco o muito que a gente já conquistou. Depois dessa resposta, eu vejo que levantou o espírito de todos nós. Tive uma pergunta que baixa de novo um pouco. O senhor Cornélio Zeroc, ex-presidiário da Secretaria de Justiça. Gostaria de saber se os presos pobres têm dignidade e direitos fundamentais, tendo em vista a realidade prisional do país, superlotação, desorganização, um pouco menos. Essa é uma situação mais complexa ainda. E eu até já estudei um pouco a questão de saúde quando era procurador do Estado do Rio. Mas agora, como juiz, eu tenho estudado a situação dos presos. Estudei para um voto que dei há 2 semanas atrás, estudei por um caso que entrou em pauta ontem, mas não foi julgado. O de 2 semanas atrás era a questão da indenização a presos por más condições carcerárias. E aqui não entrou ontem, mas deve entrar proximamente, é saber se o Poder Judiciário pode determinar ao Executivo que realize obras de melhoria e adequação nos presídios. Eu
considero que esta é a situação mais complexa, porque em relação à saúde, as pessoas podem ir às ruas, fazer faixas, pressionar o seu deputado, bater na porta do Congresso, e, portanto, de alguma forma você consegue fazer isso transitar no debate público e no processo político majoritário. Mas os presos não, os presos são uma minoria invisível, vítima de todo tipo de preconceito que se possa imaginar, e com isso agravado pelas pessoas que às vezes têm uma postura moralista e insensível de achar que eles merecem aquilo que estão passando. Se os presos foram condenados a uma pena privativa de liberdade, isso é o que está previsto na Constituição, mas não foram condenados a serem violentados, não foram condenados a não ter papel higiênico, não foram condenados a não ter um vaso sanitário decente, não foram condenados a dormir um por cima do outro. Mas a sociedade é extremamente insensível a esta realidade. De modo que a saúde pode depender do processo político majoritário, mas os presos só podem contar com o poder judiciário. Existe uma tomada de consciência recente de que é preciso fazer alguma coisa. Na questão que eu votei na semana passada, eu até pedi vista, o ministro Teori havia dado uma indenização a um preso que ficou 5 anos em regime fechado e mais outros tantos em regime aberto, semi-aberto e depois em aberto, preso condenado por homicídio. E aí foi dada uma indenização de R$2.000 a este preso. Veio assim do juízo de apelação em embargos infringentes. O tribunal tinha entendido pelo princípio da reserva do possível nenhuma indenização era devida. A teoria estabeleceu os R$2.000. Eu pedi vista para dizer o seguinte: dar R$2.000 para um preso que passou 5 anos em regime fechado, eu acho que é violar pela segunda vez o direito fundamental dele. É tratar com absoluta desimportância o padecimento que ele teve. Por outro lado, se você der mais do que R$2.000 no sistema penitenciário, em que todos os estados têm condições deletérias, você quebra os estados pagando indenizações. Diante dessas duas circunstâncias, eu propus a seguinte solução, que causou uma certa perplexidade, mas eu acho que é a única solução que pode remediar o problema e fazer a sociedade prestar atenção. O que eu propus? Eu propus que a indenização fosse paga não em dinheiro, mas em remissão de pena. Para cada 7 dias cumpridos em condições degradantes, o preso ganha 1 dia de abreviação na sua pena. Com isso, você devolve a ele o bem jurídico mais valioso para ele, que é a sua liberdade mais rapidamente, e não quebra os estados, e ainda faz a sociedade perceber. A sociedade já acha que as penas são curtas, a sociedade vai ter que participar desse debate, porque, na verdade, um direito penal mais duro significa mais necessidade de aportar recursos ao sistema. Portanto, e a sociedade brasileira está cobrando um direito penal mais duro, está se discutindo redução da maioridade penal, está se discutindo que cumprir só 1/6 de pena e progredir de regime é ruim, e eu acho que se a sociedade tem uma inquietação em relação a um problema, ele tem que ser discutido. Quer dizer, ninguém é o dono da verdade, nem há soluções definitivas. Portanto, é preciso discutir essas questões, mas ao discuti-las, a sociedade tem que saber que se quiser aprender mais, vai ter que tirar dinheiro de outro lugar e colocar no sistema. Ou seja, nós somos uma sociedade que está amadurecendo e, portanto, as decisões difíceis têm que ser compartilhadas por todos. Já não há mais alguns iluminados que têm uma fórmula secreta. Mas eu sou absolutamente solidário com esta situação relatada na pergunta. O sistema penitenciário brasileiro é
um ponto extremo de violação da dignidade humana, com um certo assentimento silencioso, quando não cúmplice, da sociedade. Quero pedir desculpas outra vez por não fazer as demais perguntas, faço da agenda do ministro, na pergunta aqui excelentes, muito pertinentes, são feitas simplesmente porque não há tempo de escolher. Então, eu vou... Pois não. Eu, na verdade, tenho um compromisso agora na Universidade Federal do Ceará, entre outras pessoas, com o professor Paulo Bonavides, que é uma instituição cearense, completa hoje 90 anos, e eu já estou meia hora atrasado, não queria atrasar mais, mas como homenagem ao professor Paulo Bonavides, que é, junto com o professor Zé Afonso da Silva, igualmente nonagenário, mas dois pilares do direito constitucional brasileiro, duas pessoas que fizeram toda a diferença na manutenção da chama acesa nos momentos mais difíceis. Mas o professor Paulo Bonavides, já nonagenário, mas ainda em grande vitalidade física e intelectual, ele me contou que ele estava num aeroporto e veio um senhor de idade já muito avançada, andando na direção dele, ele estava no balcão da companhia aérea, e ele era um desembargador aposentado, o presidente, mas o senhor releva isso. Aí ele disse, veio um senhor de idade muito avançada, apoiado numa bengala, virou-se para ele e falou assim: professor Paulo Bonavides, eu fui seu aluno. O professor Paulo Bonavides, não, meu amigo, deve estar vendo orgulho grande. Então, hoje foi uma tarde memorável para essa Corte de Contas. Agradeço outra vez ao ministro, uma excelente decisão, agradeço ao ministro Raul Araújo, ao desembargador Mendes. Antes de encerrarmos, chama a mestre cerimônias para a entrega do certificado. Já pedi a compreensão também da plateia para que possa ser testemunha deste ato de entrega do certificado, um símbolo onde está ratificado o sentimento de gratidão do TCE pela honrosa presença de todos os nossos convidados, em especial o nosso palestrante. Permito-me, então, convidar o conselheiro decano desta casa, o Alexandre Figueiredo, ele que é diretor-presidente do Instituto Plácido Castelo, órgão do TCE, organizador deste evento, para que possa fazer a entrega dos certificados inicialmente ao nosso palestrante, ministro Luiz Roberto Barroso. Logo após a entrega dos certificados, teremos o registro fotográfico encerrando este evento. Dr. Alexandre Figueiredo fará agora a entrega do certificado ao desembargador Francisco de Assis Figueira Mendes, ele que está presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Ceará, sendo vice-presidente daquele tribunal. Convido também para receber o certificado das mãos do conselheiro decano Alexandre Figueiredo, o ministro Raul Araújo Filho. Vamos agora ao registro oficial, convidando o presidente Valdomiro Távora, por gentileza, para fazer parte, o conselheiro corregedor, Ordem de Queiroz, e, claro, o nosso mediador, conselheiro vice-presidente do TCE, Gilberto Pontes. Senhoras e senhores, em nome do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, os agradecimentos pela presença de todos, desejando-lhes um final de semana pleno de bênçãos.